Se tem uma tecnologia que transformou radicalmente o desenvolvimento e a entrega de aplicações nos últimos anos, essa tecnologia é chamada de Docker. Ninguém pode contestar isso, né, pessoal? Mais do que empacotar aplicações, o Docker nos deu superpoderes para construir ambientes isolados, escaláveis e consistentes. Mas tem um aspecto fundamental dessa ferramenta que muitas das vezes passa despercebido e as pessoas acabam nem estudando sobre isso. E essa ferramenta chama-se rede. Ter um bom conhecimento de network de Docker vai fazer diferença no seu ambiente de trabalho. Entender como o Docker lida com redes é essencial para quem quer ir além do básico e construir soluções robustas, seguras e eficientes. Então, nesta aula, vamos explorar o universo das redes no Docker, entender os tipos disponíveis e, ao final, você terá uma base sólida para aplicar esse conhecimento nos seus projetos, no dia a dia, seja no ambiente local, em servidores ou em nuvem. Então, bora lá para o hands-on? Para que a gente tenha uma melhor compreensão, nada melhor do que ir direto da fonte, eu sempre falo isso. Então, nós estamos aqui na documentação do Docker, né? Vamos entender aqui alguns tipos de rede. Deixa eu só traduzir isso aqui para vocês, vai ficar até mais fácil para a gente poder, né, trabalhar nesta aula. Vou traduzir aqui para português. Olha aqui, os containers têm a rede habilitada por padrão, né? É padrão isso, a gente não precisa instalar nenhum plugin, enfim, alguma coisa específica, já é habilitada por padrão. Então eu posso fazer conexões entre esses containers. Então seria surreal se eu não pudesse criar conexões entre containers, né? Seria um container, seria uma coisa extremamente complexa, extremamente difícil de trabalhar. Então eu posso criar conexões entre containers e cria-se redes. Por estar usando ali, né, a aplicação Docker, já automaticamente ele já cria redes para vocês e vocês vão aprender ali, pensar em qual utilidade determinada rede pode trazer para a sua empresa ou a sua aplicação ali, entendeu? Um container não tem informações sobre o tipo de rede que é anexado, tá? Então você vai escolher esse tipo de rede, você vai criar uma rede para esse container, ok? Você não precisa ter plugins e ter extensões para criar uma rede, mas isso já vem habilitado por padrão e você configura da maneira que você quer, ok? Seus pares também são cargas de trabalhos do Docker ou não, tá? Então eu posso habilitar essa rede tanto, né, para uma aplicação que está em Docker ou está em monolito, tá? Então isso é indiferente, não que vai só conectar a Docker, não é bem assim, tá? Um container vê apenas uma interface de rede com endereço de IP, um gateway e uma tabela de roteamento, serviço DNS e outros detalhes da rede. Então nós percebemos que nós temos aqui a ideia de rede completa, né? Ou seja, tá? A menos que o container use o driver de rede None. Então o None ele simplesmente isola esse container, né? Você quer fazer alguma coisa ali, um teste, enfim, você consegue isolar esse container. Quais são os tipos de drivers, os tipos de redes, né, que a gente consegue criar? O que são esses drivers, tá, pessoal? Por exemplo, eu escolho uma rede bridge, tá? Então, como que ela vai funcionar, tá? Qual que é a ideia da rede bridge que eu tenho, tá, para a minha aplicação? Então, eu vou escolher host, bridge, none, overlay, IPVLAN, MACLAN. Bridge, pessoal, é default, tá? Então, você não escolheu um tipo de rede, você não criou um tipo de rede, simplesmente você fez um Docker pull lá, ele vai criar em bridge, tá? Ou seja, vai criar uma ponte, um driver padrão que cria uma rede privada ali para os containers, né? Por exemplo, ele vai criar uma rede desse container, né? E vai comunicar com fora dessa rede, né? Fora dessa rede seria o quê? Com seu host, com seu computador, com seu servidor. Só que ele tem uma rede dele. Só que essa rede comunica com a sua rede também ali do servidor. Temos a questão do host. Ele assume ali como
como se fosse pertencente à sua rede do seu servidor. É até um pouco perigoso isso, porque você não tem uma camada de proteção a mais, que é a forma do bridge. O none, que vai simplesmente isolar. Então aqui nós temos o bridge, tá? Eu falei do host, nós temos o none que vai isolar totalmente. Temos aqui a questão do overlay, tá? Que cria uma rede que abrange vários hosts do Docker, útil para modo Docker Swarm, tá? Muito útil para isso. Temos a questão do IPVLAN, tá? Que consigo fazer esse controle entre IPv4 e IPv6. Usei pouquíssimas vezes isso. E o MACLAN, ele assina um MAC address para o container. Às vezes tem uma aplicação que precisa ter um MAC address, tá? Então nós vamos trabalhar com MACLAN, tá? MACVLAN, ok? Então nós temos 3 dessas formas aqui, né? 3 dessa forma não. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de criar redes. Então 6 drivers que nós podemos criar aqui no Docker. Eu vou mostrar para vocês funcionando aqui algumas formas na prática, para que vocês possam aplicar e vocês possam até colocar no seu Docker Compose, que é muito eficiente. Por exemplo, eu posso criar, que é bem legal fazer isso, criar uma rede para cada aplicação, tá? Em vez de usar uma rede default para todas as suas aplicações, geralmente as pessoas fazem isso. Elas criam redes para cada aplicação, que é mais fácil você gerenciar essas aplicações, ok? Então vamos ver na prática. Não se esqueçam de instalar o seu Docker Desktop, que ajuda muito na questão aqui de teste, para vocês trabalharem, testarem. O Docker Desktop é muito bom. E nós temos uma ideia também do Docker Desktop, que é o Docker Scout, que a gente consegue ver o quê? As vulnerabilidades do seu container. Então não se esqueçam de instalar o Docker Desktop. Antes da continuidade aqui na aula sobre as redes, né, do Docker, aqui estou com o Docker Desktop aberto. Eu sou fascinado pelo Docker Desktop, principalmente na questão de Docker Scout, que eu consigo ver aqui as vulnerabilidades do meu container, tá? Eu posso vir aqui simplesmente ir lá e analisar, tá? Essa vulnerabilidade, esta imagem. E se essa imagem tiver alguma vulnerabilidade, deixa eu mostrar para vocês aqui que ele está ainda analisando, ó. Ele vai mostrar para mim aqui, né? Ele vai mostrar aqui para mim quais são as vulnerabilidades. Olha, eu tenho 4 severas, 4 mediums e 34 low. Então tem que trabalhar sobre essas vulnerabilidades para que eu possa ter uma aplicação extremamente segura. Então instale o Docker Desktop. Antes de colocar aquela imagem em produção, veja quais são as suas vulnerabilidades para dar continuidade. Agora vamos para a aula de redes em Docker. Então nessa aula nós iremos aprender como criar essas redes, né? Como inspecionar essas redes e como listar essas redes. São comandos extremamente simples que farão parte do seu dia a dia. Então como que eu listo as redes do meu Docker, né? Simplesmente eu vou digitar aqui, pessoal, Docker, olha aqui, Docker Network ls. Olha só, ele me dá já as redes que eu tenho. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. As redes que eu tenho, tanto o ID, o nome da rede, o drive e o scope, ok? O nome da rede bridge, drive bridge, tá? Então assim aqui está seguindo o default, né? Para você ter noção qual o tipo de rede que vocês podem trabalhar aqui, ok? Nesse Docker Desktop. Aqui o nome da rede pode ser qualquer outro nome. Eu posso criar um nome, por exemplo, app1, que é da aplicação 1, com driver bridge, tá? Eu posso fazer isso. E como que eu faço isso? Simplesmente eu venho aqui e digito Docker, olha só, Network create, tá? -d, e vou escolher agora qual que é o drive. Então meu drive vai ser o drive bridge. Olha só, drive bridge, e o nome da minha rede vai ser app1, ok? E vou dar um enter. Vamos ver se criou. Vou dar um ls aqui, ó. Nome da rede, tem o ID, app1, e essa rede é do modo bridge. Eu posso inspecionar também esta rede, tá? Eu posso verificar, né? Ter um detalhamento melhor dessa rede. Como que eu faço isso?
Simplesmente vou aqui Docker, olha aqui, inspect, Docker Network, desculpa, Network, inspect e o nome da minha rede. Pode ser o ID também, eu gosto de usar o ID para não ter realmente nenhuma confusão. ID é único, tá? Não se repete ID. Aqui, ó, ele vai me trazer quais são, ali, ó, qual que é a rede, tá vendo? É 172.18.00/16. Nós temos aqui uma classe B, né? Geralmente será a classe B, ok? Ó, só para vocês perceberem que a rede aqui, ó, vocês vê se tem, eu quero que vocês percebam se tem aqui uma igualdade ou uma diferença com uma outra rede, ó. Então é 172.18.0.0/16. Eu vou pegar a bridge default, tá? Eu vou digitar aqui a bridge default. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu dar um CLS aqui, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, default. Olha só, já não é mais a mesma rede, ó. Eu tenho 172.17.00. Então, para cada rede que eu criar, vai ter também ali, né, uma range única dessa rede. Então, nós temos que ter uma ciência disso, ok? Nós iremos criar agora dois containers. Um container na rede que nós criamos, a pp1, e um container fora dessa rede, porque depois nós iremos incluir esse container que está na rede default na rede que nós criamos, ok? Qual imagem que nós iremos pegar? Vamos lá. Eu vou pegar a imagem do Apache. Olha só. A imagem aqui do Apache. Eu vou copiar esta linha de comando, que é a linha que eu crio o meu container. Tá? Deixa eu abrir aqui o meu PowerShell. Deixa eu copiar aqui de novo que não copiou. Ok. Aqui é a versão do meu Apache. Que eu vou pegar a versão, deixa eu ver, a 2.4, tá? HTTPD 2.4. 2.4 e vou chamar ele de app2, né? Porque esse vai estar fora da rede que eu criei. A app1 vai estar dentro da rede que eu criei, ok? Olha só, se eu vier aqui no meu Docker desktop, eu tenho aqui a app2. Se eu vier aqui para abrir a página 8080, ele vai abrir a página 8080 para mim, né? Quer ver? Vou fazer um teste para vocês verem, ok? Ó, localhost 8080. Ó, tá funcionando perfeitamente, ok? Agora iremos criar nosso container na rede que nós criamos. Para nós criarmos o container na rede que nós criamos, vamos aqui listar essa rede, só para a gente ter realmente a certeza. Ó, aqui é a pp1, vou colocar essa linha de comando. Essa linha de comando, né, vai rodar a minha aplicação na porta 8181. O network app é app1. Vou dar aqui um enter, olha só. Criei essa aplicação na rede app1, ok? Vou inspecionar agora este container. E para inspecionar, eu vou digitar docker inspect e o nome do meu container. Olha só. Olha, está na porta 8181. Olha só que interessante que eles não dão. E está aqui na rede 172.18.0. Ok? Então ele me traz aqui várias informações mais deep, né? Muito mais detalhista, né? De onde qual rede meu container faz, né? Então consigo analisar aqui com muita mais profundidade, tá? Isso é que eu acho muito legal, que eu acho interessante
a gente usar o Docker Inspect para poder analisar esse container com muito mais detalhes, ok? Então, esse container está na 18. Vamos analisar o container 2? Olha só. O container 2 está na 172.17. Então, ele está em outra rede. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero simplesmente colocar esse container da aplicação, dá um CLS aqui, da aplicação 2 na rede da aplicação 1, porque eles não se comunicam, ok? Eu vou até mostrar para vocês. Então, para realizar esse teste, eu vou entrar nos dois containers e vou pingar para vocês verem que não existe comunicação, ok? Eu vou entrar aqui no meu container do app1, então docker exec -it, ok? O nome do container app1 e o terminal, que vai ser o bash. Se eu dar um ping, tá, em 172.17.0.2, que é o IP do app2 que nós vimos lá no inspect, simplesmente não vai dar ping, ok? Se eu sair e vou logar como app2, simplesmente vou até copiar isso aqui, né, pessoal, para ficar mais fácil. Acho que era mais fácil até digitar, né? Mas enfim, né? Vamos lá, ponto 18, não vai ter ping, tá? Então eu tenho que colocar esses dois containers na mesma rede. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que eu consigo ver também quais são os containers que estão acoplados à rede que eu criei. Então, se eu colocar o comando aqui, ó, docker network inspect app1, né? Porque a rede app2 não existe. Simplesmente vai mostrar para mim o container app1, ok? Então, nós iremos fazer essa análise depois. Agora eu vou acoplar a minha aplicação app2 na minha rede app1 que eu criei. E como que eu faço isso, né, pessoal? Simplesmente eu vou digitar docker network connect. Vou colocar o nome da minha rede app1 para o meu container app2. Olha só. Nesse exato momento, se eu dar agora um docker inspect app1, é para aparecer os meus dois containers. Olha só, está o container app1 e o container app2. Vou agora logar no app1, né? Entrar ali no meu container e vou dar um ping na aplicação 2. Lembrando que agora ele virou da mesma rede, né? Então ele é 18 e segue uma sequência de IPs, né? Então ele é o 3. Vamos pingar ele? Olha só. Eu tenho comunicação agora com o meu container. Então, pessoal, espero que eu tenha plantado uma sementinha aí na cabeça de vocês para que vocês possam aprender outros tipos de rede, igual que eu falei aqui para vocês, a None. Faz um teste isolando o container na None, faz um teste trabalhando também com outros drivers, tá? Que isso vai realmente enriquecer o seu ambiente de trabalho aí. Você pode mostrar para o seu chefe, olha só, vamos criar uma rede aqui isolada, vamos criar uma proteção, uma camada a mais de proteção. Então espero que vocês tenham gostado. Docker in Fox, né? Esse canal é focado tanto em Microsoft Intune como também em Docker, ok? Até mais, até a próxima aula de microserviços.